Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não conhece o nosso canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo para receber notificação todas as vezes que a gente produzir um conteúdo novo, divulgar uma notícia, e ficaria muito feliz em saber como vocês se manifestam sempre em todos os vídeos, de que cidade vocês são, se vocês têm um precatório, se tem alguma dúvida relacionada a esse mercado de precatórios, porque nós sabemos que a cada dia sai uma notícia diferente relacionada a isso, né? Ou mesmo atualizações por parte do governo. E o motivo do nosso vídeo de hoje não é diferente. Nós tivemos recentemente uma alteração normativa por parte do Conselho Nacional de Justiça, né? Muito preocupado em esclarecer questões que até então não estavam bem resolvidas relacionadas a precatórios, honorários contratuais, sucumbenciais, editou um ato normativo e divulgou para que todos os advogados, todos os membros do Poder Judiciário possam ficar cientes das regras que passarão a ser aplicadas a partir de agora. Então, vamos à notícia, vamos ler a notícia e eu vou comentando aqui com vocês algumas observações importantes. Plenário aprova alterações normativas para aprimorar a gestão de precatórios. Com o objetivo de aprimorar a gestão de precatórios no Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça aprovou alterações da norma que regula o pagamento de dívidas do poder público. As mudanças aprovadas, elas provocam uma atualização da resolução número 303 de 2019 e as discussões sobre esse tema foram realizadas durante o 5º Encontro Nacional de Precatórios, que aconteceu em outubro de 2024, e propostas apresentadas pelo Comitê Nacional de Precatórios. Bom, talvez nem todos saibam, mas o governo traz essa pauta de precatórios anualmente através desses encontros nacionais, grupos de estudos, as PECs, que são as propostas de emenda à Constituição. Então, esse Encontro Nacional de Precatórios, pessoal, é uma oportunidade para que servidores, membros do Poder Judiciário, Poder Executivo, possam discutir como aprimorar o regime de pagamento de precatórios. E no ano passado nós tivemos o 5º encontro, derivou aí algumas colocações, alguns problemas que foram levantados e que o CNJ buscou endereçar através desse ato normativo. A notícia ainda menciona o seguinte, pessoal: o ato normativo trouxe alteração da redação para esclarecer a obrigação de apurar, segundo as regras tributárias, as contribuições previdenciárias e a base de cálculo do imposto de renda incidente sobre os montantes devidos aos advogados. Vejam, primeira grande mudança trazida através desse ato normativo é a incidência do imposto de renda e das contribuições previdenciárias sobre honorários sucumbenciais, coisa que até então não existia antes. Então você, meu amigo advogada, advogado, fique atento, porque a partir de agora essa receita será devidamente tributada, e isso embasado inclusive no ato normativo do próprio CNJ. A medida não faz referência aos honorários contratuais, em que as verbas alteram as contribuições previdenciárias, o imposto de renda e o recolhimento do FGTS, e evita que a obrigação recaia sobre o credor do precatório. Qual é a preocupação aqui? O CNJ, ele quer deixar claro a incidência do imposto de acordo com a pessoa que efetivamente vai receber o crédito. Existem várias situações em que o cliente, ele arca com todo esse tributo e o advogado acaba recebendo esses valores de forma limpa. Aqui, provavelmente, pessoal, quando o advogado vier a pedir o destaque de honorários, quando do pagamento será observada essa cisão para a apuração da base de cálculo, né, dos valores devidos seja ao cliente, seja ao advogado. Vamos à notícia. Outro ponto que sofreu alteração foi a preferência ao pagamento de precatórios alimentares, isto é, aqueles que atendem a necessidades básicas e decorrem de uma ação judicial, como salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez. Nesse caso, o CNJ aprovou que o regime de pagamento dos precatórios denominados superpreferenciais siga a ordem cronológica de quitações apresentadas até o dia 2 de abril. Os que forem apresentados após essa data serão programados para pagamento no ano seguinte. Então vejam, aqui o CNJ reafirmou a prioridade de pagamento das pessoas que têm um precatório alimentar e que têm superpreferência, que são as pessoas idosas, deficientes ou que têm algum tipo de doença grave, né? Uma doença considerada grave. Quando a pessoa tem essas características ou mesmo o precatório tem origem alimentar, é possível lançar mão desse recurso, ou seja,
é possível que esse precatório seja pago com preferência, desde que o seu advogado deixe isso muito claro no processo e fundamente também com base nesse ato normativo, que aqui o CNJ reforça que esses precatórios têm extrema preferência em relação aos demais. Veja, super preferência, está acima da preferência, está um grau acima, tem uma preferência maior. Essas pessoas com uma doença grave, deficiência ou idosos tenham um precatório alimentar. E o que é o precatório alimentar? Aquele oriundo de vencimentos, pensões, créditos de natureza alimentar, terão direito a receber o seu precatório primeiro. Isso é muito importante e você, advogado, advogada, quando tiver um cliente assim, precisa peticionar no processo para chamar a atenção do juiz. O texto da resolução também foi alinhado aos recentes entendimentos firmados pelo STF, especialmente no tocante às ações diretas de inconstitucionalidade 7.064 e 7.047, que declaram inconstitucionais dispositivos das emendas número 113 e 114, criaram um teto anual para despesas com pagamento de precatórios até 2027. A última alteração significativa aqui é esse ato normativo, ele tira, a constitucionalidade, ou seja, ele remove aquela previsão de que o pagamento de precatórios precisaria ser feito até o limite do teto que havia sido estipulado nas emendas constitucionais 113 e 114, Que nós sabemos que foi uma medida para tentar conter o avanço dos gastos do governo com o pagamento de precatórios. E aí, com o julgamento da inconstitucionalidade dessa PEC dos precatórios, que depois virou essas duas emendas constitucionais, 113 e 114, o CNJ vem agora, através de um ato normativo, e reforça que essa história do teto de pagamento, por hora, não existe mais. Mas nós sabemos que isso, a qualquer momento, o governo pode alterar. Por isso que a situação relacionada à previsão de quitação de precatórios, pessoal, é algo tão incerto, porque está extremamente afinada e dependente da política governamental. Então, não é possível dizer que existe segurança jurídica quando nós acompanhamos, por exemplo, as notícias mais recentes falando sobre déficit fiscal do país, sobre o real que está se desvalorizando em relação a moedas estrangeiras, está praticamente derretendo em relação ao dólar, a preocupação com a taxa de juros que vem subindo e que deve subir ainda mais esse ano, que encarece tomar crédito em instituições financeiras e logo encarece financiamentos e produtos bancários e desestimula o consumo. Esse cenário como um todo, ele cria um contexto para que você, que tem um precatório a receber, talvez seja interessante estudar a antecipação, porque se você tiver algum planejamento, se você tem alguma ideia de fazer algum projeto, investir em algo, comprar, adquirir um bem ou adquirir um produto ou serviço, se você vier a tomar crédito hoje numa instituição financeira, certamente o valor que você vai pagar de juros vai ser significativamente alto. E comparando esse cenário com a possibilidade de antecipar um crédito que já é seu, provavelmente no cenário atual, essa deve ser uma melhor opção. E por fim, apenas para comentar novamente essa situação do crédito do advogado, você, meu amigo advogado, fique atento. Geralmente, quando existe a expedição dos honorários sucumbenciais, eu sempre oriento a colocar em nome da pessoa jurídica, para evitar que a Receita Federal entenda esse crédito como ganho de capital e tribute você em até 27,5%, que é a maior alíquota aí para a pessoa física. Porém, a depender do valor dos seus honorários sucumbenciais, se for algo em torno de R$ 2.500, R$ 2.600 ou menos que isso, aí você pode colocar na pessoa física, porque você vai estar dentro do limite da isenção e poderá receber na pessoa física, inclusive sendo menos onerado do que na pessoa jurídica, Então, fique atento a essa dica. Quando for pedir a expedição dos seus honorários sucumbenciais, se atente ao valor deles para saber se compensa pedir para expedir no seu nome, pessoa física, advogado, ou no nome da sua sociedade individual de advocacia ou da sua sociedade de advogados. Pessoal, esse ato normativo traz mudanças bem significativas, principalmente relacionadas ao crédito dos advogados. Então, isso pode levar a mudanças de estratégia processuais e é muito importante que você, advogado, advogada, leia detalhadamente esse ato para entender como você vai fazer a partir de agora para pedir o destaque de honorários, para pedir a expedição de seus honorários sucumbenciais. Vou ficar muito contente
em saber de que cidade vocês são, quem está aqui nos assistindo, prestigiando o canal, de onde fala, se é servidor público, se tem um precatório federal, estadual, municipal, e também em esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Até o próximo vídeo.